Parece um pouco? Coitado. Muito bem, boa tarde para todos. Nosso amigo nos disse que nós vamos trazer uma palestra. Na realidade, a nossa proposta não é uma palestra. Se a gente fosse fazer uma palestra num sol desse, isso deve dar um sono horrível, né? Aliás, sono é bom, não é bom, é o momento de dormir. Então nós vamos trabalhar com vocês nesta oportunidade que nos é cedida, e o tema, propositalmente, como estudar a doutrina espírita. E nós ficamos pensando, como é que nós vamos achar assim um gancho para que a gente possa falar sobre como estudar a doutrina espírita. Então, particularmente, nós escrevemos algumas coisas, algumas perguntas, para que a gente possa elaborar nosso raciocínio. O que é estudar a doutrina espírita? E, logicamente, com as nossas deduções, a gente pretende que todos possam, ao retornar às suas casas, no trabalho diário, na semana espírita, né, no ano espírita, no milênio espírita, algum conceito diferente, alguma coisa que possa realmente colaborar com as nossas propostas de espíritas. E mais do que isso, se nós lembrarmos a pergunta de O Livro dos Espíritos, número 76, que definição se pode dar dos espíritos? Quem sabe? Nós vamos fazer uma proposta, está todo mundo acordado, né? Encarnado, não tem problema. Nós queremos ouvir, não temos assim tanta gente, então nós vamos fazer um ciclo de estudos, porque a proposta é estudar a doutrina espírita. Então a gente pede que todos possam participar conosco, ok? Vocês podem começar. Qual é a resposta de número 76 do Livro dos Espíritos? Apertou? Vamos lá, gente. Quem consegue? Não precisa ser igual está escrito mesmo, hein? Que definição se podem dar dos espíritos? Aí o pessoal ficou esperando assim, ele vai ler, aí é fácil, né? Muito bem. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí nós queremos estender o nosso raciocínio, e no mundo material? Ocupa quem? Os corpos. São espíritos? Será que a nossa lógica de raciocínio está onde? Porque nós temos entendido, ou temos pensado, que nós somos corpos, e na realidade nós não somos isso. Nós somos uma essência bem mais além do que nós, quando estamos nos aproximando da doutrina espírita, quando já estamos há alguns anos na doutrina espírita, ainda não partimos ao questionamento: eu sou espírito? Aí dizem assim: eu tenho uma alma. E não é isso. É bom que nós possamos entender este propósito, porque estudar doutrina espírita parte deste princípio de entendimento que eu sou espírito, que debaixo de um corpo, de um monte de células organizadas, e que quando bem organizadas possuem saúde, quando não, partem logo para o clima do desequilíbrio da doença. E nós, por vezes, tentamos então equacionar o que é o espírito. O espírito são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. Mas mais adiante, Kardec também define que a alma não é senão o espírito encarnado. Então nós vamos deixar este parêntese e vamos abrir outro.
e perguntar o que é estudar. Tomar conhecimento de alguma coisa? É? Aí, ó, primeira participação aqui. Né? Tomar conhecimento de alguma coisa. E desse conhecimento que nós vamos assumindo ao longo das nossas existências, nós sabemos que o que nós possuímos hoje não é só de hoje. Temos arquivos, memórias, que nos facilitam o entendimento e que nós vamos agora pensar assim: por que tantos que adentram ao estudo da doutrina espírita não se transformam? Porque a proposta da doutrina espírita é informar para formar e depois transformar. Nós viemos para a doutrina espírita, permitimos que ela adentre em nós como ensinamento e que tão logo ela saia de nós pelos nossos atos. E muitos de nós nos encontramos numa faixa de infância, outros na adolescência, outros na madureza de conhecimento da doutrina espírita. E não temos efeito, a aplicabilidade desses conhecimentos. Porque por vezes, comentávamos com o companheiro Simão, ele deve estar à noite, que nós temos ouvido falar muito, que se tem falado muito pouco de Kardec na casa espírita, e é uma verdade. E que às vezes nós assumimos uma obra que ela tem um valor natural que ela mesma carrega e que alimenta determinada alma, determinado sentimento, determinado espírito para as coisas, ou despertas para as coisas espirituais, para esses que se encontram na fase infantil, outro na adolescência, outro na madureza. E lembramos nós que todas essas obras subsidiárias, elas estão aportadas no campo, muitas das vezes, do caso de um espírito que, partindo ao mundo dos espíritos, revelou a sua existência, os casos que por lá encontrou. E nós vamos entender que isso é o casual. Mas não é toda a abrangência da doutrina espírita. Conseguimos imaginar, por exemplo, o mundo espiritual através da revelação de um nosso lar, de toda a obra subsidiária do André Luiz, junto ao Chico, mas não conseguimos às vezes entender do laboratório do mundo invisível que está no livro dos médiuns. Então nós ficamos assim. Então o que é estudar a doutrina espírita? É tomar conhecimento da proposta com que esta doutrina espírita nos deixa, e que foi muito bem elaborado por Kardec, junto aos espíritos. Então nós vamos trazer uma segunda pergunta: qual o conhecimento prévio para se estudar a doutrina espírita? É necessário algum? Vamos falar, gente. Vamos ajudar. Eu devo ter um conhecimento prévio para estudar a doutrina espírita? Sim ou não, gente? Estou começando a estudar a doutrina espírita. A pergunta ela é lógica, né? Eu preciso ter um conhecimento prévio para estudar a doutrina espírita? Saber o quê? Começar do começo. Isso. O que mais? Começou do início, tá vendo? Ela já foi logo lá. Então, pelo mínimo é saber ler, né? Mas muitas das vezes nós sabemos ler e não depreendemos e partimos rapidamente para a questão eu acho que ele está falando isso. E caímos numa questão pessoal. E batemos o pé. Não, mas sou eu que estou entendendo o que esses espíritos trouxeram. Qual é a ideia, né? Porque Kardec nos deixa assim: tanto o mais sábio quanto o mais ignorante pode entender. Por quê? Qual foi a linguagem que os espíritos utilizaram para as respostas junto ao codificador? Será que todas as respostas que eles deram a Kardec já era de conhecimento de Kardec?
Acho que não, né? Por quê? Vamos, gente. Eu não vou fazer palestra junto a vocês, não. Eu quero que vocês raciocinem comigo. Pode levantar a mão, falar. Pode vir aqui à frente, usar esse instrumento aqui. Hein? Ótimo. Qual a linguagem que os espíritos utilizaram para responder a Kardec? Ele conhecia a linguagem com que os espíritos traziam a ele? Ele teve que abranger muito mais coisas do que nós imaginamos, para que ele pudesse escrever aquilo que os benfeitores traziam. E nós queremos esticar o seguinte: junto a Kardec, no momento em que ele estudava os fenômenos, trazia as posições sobre a doutrina espírita, em outras partes do nosso planeta, do nosso globo, ele também mandava questionar. Pergunte aí para mim, junto a essas manifestações que estão aí na América, em outras partes do nosso planeta, o que eles falam sobre Deus? O que é Deus? Pergunta muito importante e a mais assim excelente para que nós possamos entender quem é Deus. Porque nós, como espíritos, saindo da mão do Criador, já carregamos a ideia da existência de Deus. E hoje nós não estamos elaborando as nossas ações conforme nós ainda somos os filhos de Deus. Se a linguagem que os espíritos utilizaram junto a Kardec é uma linguagem universal, ela é uma linguagem então que é dada ao espírito, ao ser inteligente, ao ser que povoa o universo. Então nós poderíamos entender que isso que nós estamos colocando aqui hoje, né, há 139 anos, 140 anos de doutrina espírita, é uma linguagem que vai se adequar principalmente a cada um naquilo que ele se alimenta no aspecto de consolação, ao que busca o questionamento. Nós às vezes nos atemos à doutrina espírita por uma singularidade ou outra e não conseguimos abarcar todo o contexto dela. Não, isso me atende neste ponto, já está bom. Mas a doutrina espírita é muito mais ampla do que nós às vezes imaginamos. Existem perguntas que nós, ao lermos, até mesmo que é Deus, naquela simples resposta, curta resposta, causa primária de todas as coisas, nós vamos entendendo por que os benfeitores trouxeram daquela forma. Universalmente, todos os espíritos responderam assim. Então a linguagem dos benfeitores é para que nós possamos entender assim. Podemos nos comunicar universalmente na nossa linguagem como espíritos? Será que o que eu falo aqui, a nível de doutrina espírita, é o que se fala, conversamos com o Vicente ali agora, na Argentina, no Peru, na América do Norte? Deverá ser, porque a linguagem, ela é uma só. E para que nós possamos estudar a doutrina espírita, é importante que nós entendamos o que esses benfeitores estão trazendo até nós. Se nós não, vamos colocar assim, nós não conseguimos entender o estudo, a lógica de um raciocínio kardeciano. É importante que Kardec, nem os benfeitores, trouxeram o que? A última palavra sobre aquilo que está se definindo. Por quê? Porque as coisas, elas amadurecem com o tempo e quase sempre surge uma novidade, vamos colocar assim, para que no momento que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, nós possamos abarcar no nosso raciocínio a lógica daquele entendimento. Então, eu não posso fechar a questão, nem a Cássia, nem o Arlen, porque amanhã, sobre aquela mesma questão, na linguagem dos espíritos, sobre uma nova técnica de entendimento, eu vou compreender aquilo que está sendo feito.
E é possível que aquilo que havia se entendido como da melhor forma, seja uma forma melhor de entendimento. Qual o objetivo com que a revelação do mundo espiritual percorreu e percorre até hoje nos nossos meios através dos médiuns? Um dos objetivos com que a mediunidade tem sido revelada no campo é o quê? Divulgação da doutrina. E tem nos trazido o que mais? Grandes médiuns, ou bons médiuns, vamos colocar assim, no trabalho como Ivone do Amaral Pereira, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, junto aos benfeitores, eles colocaram evoluções no nosso raciocínio para que hoje nós pudéssemos entender a posição nossa e, ao lermos qualquer página, a gente se coloque ali dentro. Mas quase sempre nós lemos uma página e falamos assim, essa página aqui é muito boa para a Cássia. E ela quase sempre não serve para mim. Nós transferimos daquilo do nosso entendimento que serviria para a aplicação nossa para o outro. Eu não consigo tirar nada daquilo, então eu não entendi a linguagem com que esses benfeitores têm nos trazido. André Luiz nos diz o seguinte, que uma semana de banco de doutrina espírita, de casa espírita, é o suficiente para que nós possamos modificar o roteiro da nossa existência. E curiosamente, alguns, nós, tantos outros estão na doutrina espírita 30 anos, 40, 50 anos, fazendo as mesmas coisas que fazia antes do conhecimento da doutrina espírita. Os nossos paradigmas, as nossas ideias, as nossas posturas não modificaram nem com a linguagem dos espíritos. E é importante nós questionarmos que este momento que nós estamos vivendo de transformação da Terra, essas revoluções que estão acontecendo, nós estamos incluídas nela, é para que nós possamos tirar proveito disso. Senão nós não estaríamos reencarnados neste contexto atual, estaríamos em outro. E nós somos os vanguardeiros da doutrina espírita, que amanhã, nas nossas próximas reencarnações, estaremos ligadas de novo ao movimento espírita, junto à doutrina espírita. Porque essa linguagem de espíritos, ela não mais sairá da nossa consciência. O arquivo de memória não mais permitirá que nós saiamos fora deste contexto, deste raciocínio de entendimento com que o Evangelho, a filosofia espírita e a ciência no campo da mediunidade faça com que amanhã, em outra reencarnação, nós estejamos diferentes. Ou posicionando, talvez, em outra religião. Porque a linguagem que nós estamos recebendo hoje é uma linguagem universal e, vamos colocar assim, eterna. O que nos importa mais hoje no momento espírita é saber se o que eu já recebi de doutrina espírita, o que eu já estudei de doutrina espírita, me posicionou de alguns anos atrás, de algumas semanas atrás, de alguns dias. Porque a cada minuto que nós estamos debaixo deste raciocínio, debaixo deste pensamento, eu devo ser diferente. E ontem, aonde nós atirávamos pedras, aonde nós éramos os juízes, nós estamos hoje debaixo de uma avaliação, para que nós possamos entender o que você vai fazer agora com o cristianismo redivivo. E é por isso que tantos estão trazendo que Kardec está saindo fora da doutrina, saindo fora das casas espíritas. Aonde Jesus nos traz em João, que nos enviaria um Consolador prometido e que ficaria conosco para sempre, não é uma doutrina em que todos da terra deveriam estar sob a égide dessa doutrina, mas é uma doutrina que estaria conosco para sempre em nosso pensamento, em nosso raciocínio, em nossa inteligência, desse o nome que quiser, no eu espiritual como um todo. Porque se a linguagem dos espíritos ela é universal, que se diz em cada ponto, abarca as mesmas respostas, as mesmas questões, nós vamos entender que doutrina espírita é um processo de revolução íntima. É por isso que doutrina espírita informa,
forma e transforma. Se eu não me transformar, é bom que eu avalie os conhecimentos que eu estou adquirindo e não estou conseguindo fazer com que essa transformação faça parte do meu cotidiano. Porque é muito simples, é muito fácil nós estarmos com os livros debaixo do braço, na cabeceira da cama, na nossa biblioteca, e quem tem aprimorado os conhecimentos são as traças, as baratas, os cupins. O que tem de traça e barata espírita não é brincadeira, né? Tem muita. O objetivo da revelação espírita, através desses médiuns que nós estamos comentando, nós poderíamos então, qual o sentido básico de cada obra? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese. Cada um tem um sentido que compõe toda a doutrina espírita, mas nós temos outras obras. A Revista Espírita, né? A Viagem, de 1862, né? 68, eu confundo. O livro A Obsessão, brilhante trabalho sobre a obsessão, para que a gente possa o quê? Nos posicionar e não ficarmos lendo tudo aquilo que não é doutrina espírita. Se nós formos elaborar junto aos amigos aqui o que não é doutrina espírita, nós ficaríamos muito mais tempo do que nós pretenderíamos aqui hoje. Como nós estivemos com alguns companheiros no Triângulo algum tempo atrás, ele gastou 2 horas e 40 para falar o que não era espiritismo e usou 10 minutos para falar o que era espiritismo. Não valeu a pena. Por quê? Ele se perdeu num contexto que a proposta era mostrar o que o espiritismo tem a oferecer a mais daquilo que as pessoas não estão entendendo sobre a doutrina espírita. Ora, se nós pensarmos que o objetivo da doutrina espírita é uma alavanca de progresso para a humanidade, então eu estou debaixo dessa realidade e eu deverei promover o quê? O progresso. E eu não estou me ajustando num contexto espiritual do momento, que está aí no oba-oba, não, deixa amanhã eu vou, depois eu não venho. Porque a realidade como espírito nosso, que está depreendendo esse circuito de doutrina espírita, é para que, quem sabe, as provas que estão ligadas à nossa reencarnação, às nossas necessidades, possam nos sustentar um pouco mais do que se não tivéssemos conhecimento da doutrina espírita, nós não suportaríamos aquilo. Ou o que nos é necessário passar. Quando São Vicente de Paulo nos diz uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que está assim: não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse e mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável: vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-a. Capítulo 13, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vossos males provêm todos do abandono voluntário. O código divino, a mensagem com que Jesus nos deixa, porque ela é presente desde aquele instante em que ele esteve aqui, porque essa palavra amor, ela começou a tomar, ou foi elaborada por Jesus, daqueles primeiros instantes até hoje, e nós não conseguimos, e nós estamos vivendo muito mais uma lei de olho por olho e dente por dente, do que uma lei de amor ao próximo. E por que nós não conseguimos, diante do conhecimento da doutrina espírita, já que ela é a alavanca de progresso para a humanidade, reestruturar a nossa vida quanto em relação ao amor ao próximo?
Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos avaliamos e não nos deixamos parâmetros. Eu sou assim. Porque quase sempre nós somos assaltados, nós somos pegos de surpresa com o nosso comportamento. Poxa, não esperava que fizesse isso. Por falta de avaliação, de conhecer-se. Porque se conhecesse-se, este colocaria os percalços necessários às impulsividades que nós carregamos. E não nos basta nada termos, vamos colocar assim, o baú, termos o complemento ideal de todo o conhecimento da ciência espírita, se nós não conseguimos votar a nosso favor o interesse com que a mensagem rediviva, que é o Espiritismo, do cristianismo em nossas vidas atualmente. A postura, né? Nós estamos elaborando isso a vocês hoje para que vocês possam pensar daqui a meia hora, daqui a alguns anos, a respeito de que nós somos espíritos, somos os seres inteligentes da criação. E curiosamente nós vemos mais amor num casal de cachorros, entre os animais brincando, do que às vezes um ato de ternura que nós temos para com o nosso semelhante. Quando perguntaram a Jesus assim: Senhor, é justo que paguemos o tributo? Ele pega uma moeda e diz assim: o que está aí? Ah, Senhor, aqui está a efígie de César. Tributo romano. Ele nos deixa claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque nos momentos em que nós estamos reencarnados como espíritos, num contexto atual de uma economia conturbada, cheia de problema, fome, falta de moradia, vestuário, educação, que nós vamos transformar isso para instrução. Isso tudo é natural do nosso contexto terreno. Por quê? Somos nós, hoje no presente, estamos rememorando o nosso passado. Isso não é fruto senão de uma lei de causa e efeito que o próprio Espiritismo nos aplica e nos traz o conhecimento. E quando nós estudamos lei de ação e reação, lei de objetivo nas nossas vidas, causa e efeito, quando as coisas começam a nos visitar, nós julgamos a injustiça, dizendo que Deus não está sendo bom para mim. Por quê? Porque nós não queremos estudar o que acontece conosco, no sentido de que nós precisamos entender o que está acontecendo comigo agora. E quando nós pensamos assim: não, Deus não é injusto, o que está acontecendo agora comigo é bom que aconteça, nós estamos realmente conseguindo aplicar os conhecimentos da doutrina espírita. Conhecer é bom. E Paulo nos diz assim, numa das suas cartas aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente no momento em que nós nos ajustamos numa transformação de entendimento, uma renovação de entendimento, o que eu tinha ontem foi bom, é bom, e me estrutura para que hoje eu possa o quê? De posse de conhecimentos mais evoluídos, mais aprimorados, dar sustento a uma nova postura de vida. Mas quando essa postura de vida nos convida a sair do mundo de César, nós não queremos mais. Nós queremos estar debaixo, junto aos benfeitores, né? Nas reuniões mediúnicas, junto aos fenômenos espíritas, mas continuando a viver a mesma vida com que o mundo nos convida. É muito difícil nós estarmos no mundo sem ser do mundo, mas a postura e a cobrança, vamos colocar assim, o que nos convida a ser diferente é fazer a aplicabilidade dos conhecimentos espíritas. É por isso que, vamos lá ver o que o companheiro vai falar sobre estudar a doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita é responder esses questionamentos que nós estamos... Porque se nós fôssemos trabalhar uma página, como nós vamos deixar aos amigos aí, ficaria cada vez, talvez, mais chato, mais enfadonho. Mas se nós elaboramos qual é o objetivo da doutrina espírita em nossa vida, nós vamos entender. Porque quando nós falamos de vontade, o que é a vontade?
um capítulo do livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel trabalha junto ao Chico, é muito importante dizer o seguinte, que nós não conseguimos as coisas em nossa vida hoje porque nós temos uma vontade fraca. Nós não conseguimos transformar aquilo que eu recebo de elucidação. Às vezes estou diretamente ligado a um benfeitor, a uma reunião mediúnica. Acredito que a maioria de todos aqui, né, tenham frequentado, já viram os fenômenos. O benfeitor diz o seguinte: meu filho, muda a rota da tua vida. O caminho não é esse. E nós fechamos a porta da casa espírita, vamos para a nossa casa e no dia de amanhã continuamos a fazer a mesma coisa. Renovar pela transformação do nosso entendimento. Não adianta eu trazer para vocês mais coisas daquilo que já está escrito, sendo que eu dado debaixo do entendimento de Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação. Vivemos como reencarnacionistas ou não? Quando a morte visita o vizinho, nós... Opa, o negócio está passando por perto. Às vezes visita o vizinho de cima, opa, ainda não foi aqui. Mas quando o filho cai, machuca e vai ao hospital, nós começamos a arrancar os cabelos. Ou quando um amigo mais chegado, ou um parente. E a morte iminente na família. Como é difícil. Como é assim, é um momento de testemunho nosso. Junto, olha, vai desencarnar. É a realidade dele, vai voltar ao mundo dos espíritos. E eu acredito no mundo dos espíritos porque eu já estudei isso na doutrina espírita, ou ouvi o companheiro ou a amiga lá da casa espírita falando a vida após morte. Qual a morte? Sendo que até mesmo o campo celular continua da vida, na vida, na vida. E eu não acredito que amanhã eu estarei. Por que que o meu pai ou minha mãe não volta para conversar comigo? Ela já foi há tanto tempo, porque eu ainda não acreditei que ela continua viva ou ele continua com a mesma inteligência, sendo o mesmo ser. E quando Kardec trabalha na escala espírita, a divisão dos espíritos, terceira classe, segunda e primeira, nós vemos lá que as características daqueles espíritos que estão no mundo espiritual é a característica dos homens da terra também, sabendo que ao desencarnarmos nós seremos nós mesmos no mundo espiritual, e que ao retornaremos com um compromisso maior do que nós estamos hoje para a transformação da humanidade. E é importante que, espírito encarnado como estou, de posse dos conhecimentos espíritas que estão me sendo trazidos, é tão fácil passar numa banca espírita, ou às vezes numa outra livraria que tem uma obra, eu pego, começo a ler, e aquilo ali vai modificando a minha vida. Talvez vocês conheçam aquele caso de um homem que ia se atirar no rio, né, na época de Kardec, ia se suicidar, e quando leva a mão ao parapeito, ele dá de encontro ao livro dos Espíritos. Ele vai para debaixo da lâmpada, começa a ler, relê toda aquela noite, na semana seguinte continua relendo, toma conhecimento da doutrina espírita, do livro dos Espíritos, e ele, um tipógrafo da época, reencapa o livro, grifa o livro dos Espíritos em dourado e manda ao senhor Allan Kardec: este livro salvou a minha vida. Como nós poderíamos trazer isso para nós, na nossa atualidade? Em relação àquilo, como este livro tem salvado as nossas vidas. Desses ensinamentos que nós temos carregado, nós temos um amigo em São Gotardo que nos diz assim, que doutrina espírita é como um freio na boca de um burro chuco. E para muitos é mesmo, e é importante que seja, porque se não fosse um freio como esse para nós, nos trazendo novos conceitos de vida, nós seríamos o mesmo de ontem. Não estaríamos raciocinando naquilo que nós pensamos assim: qual é o objetivo da minha reencarnação? Será que eu já parei para pensar qual é o objetivo da minha reencarnação como espírito? Porque é uma realidade, nós estamos aqui sob esses corpos. Identificamos, já escrevemos no papel o que eu quero fazer em tantos anos, em mais anos, até o desencarne. Acreditamos no nosso desencarne,
sabemos que iremos desencarnar, continuaremos vivos em pensamento, como espíritos? Será que nós já programamos a nossa época de desencarnar? Será que nós não carregamos isso aí dentro? Será que até quando eu vou poder elaborar esse nosso pensamento, a minha condição de ser aqui na Terra, que facilitará a vida do meu filho, da minha companheira, do meu irmão, do meu inimigo? Quando Jesus nos diz assim: quando fores ofertar alguma coisa e lembrares que tem alguém contra ti, alguma coisa contra ti ou você contra alguém, deixa aí a tua oferta e volta. Este voltar é uma nova forma de conduta nossa, voltar ao raciocínio. Espera aí, porque se eu identificasse naquele inimigo ao que o Evangelho nos traz, ou naquele que nos pede um pão à rua, ou um mendigo, que era nosso parente, nós o abrigaríamos e o perdoaríamos. Mas a lei do dente por olho, do olho por olho, dente por dente, não nos deixa avaliar de forma alguma o que aquele outro ser, quando está debaixo de uma carne, sendo meu filho, eu agora voto contra ele algumas vezes, uma indiferença, uma dificuldade em aceitá-lo. Por quê? Somos nós os comparsas de um passado aí, talvez bem perto, que estamos rememorando, revivendo as mesmas posturas que estão sendo pedidas agora, uma nova linha de conduta. É voltar, deixamos a nossa oferta e vamos reconciliar. E nós estudamos doutrina espírita e passamos por estes pontos e não queremos modificar o nosso padrão de raciocínio. Por quê? Porque nos é muito difícil modificar quando nós queremos. Mas não é mais fácil modificar quando a gente quer? Uma vontade firme mesmo, e quando nós estamos dispostos a uma nova transformação debaixo do nosso entendimento, todas as dificuldades serão colocadas até nós. Para o quê? Que aquilo ali seja realmente passado sob a prova. E naturalmente, eu não vivo como um reencarnacionista. As coisas são trazidas até a mim, como se diz assim, de bandeja. Olha aí, vê a tua reencarnação aí, ó. E nós começamos a assustar. Eu não sou assim, de forma alguma. Mas o fruto que nós estamos tendo hoje, de poder raciocinar como reencarnacionista, é que nos garantirá no futuro uma nova postura como filho de Deus. Porque nós somos os filhos do Criador. Seremos nós que estaremos de vez futura orientando outros espíritos numa fase mais infantil, para que eles possam entender. E nós pensamos assim, vamos falar um pouco, o que é a prece? Porque é a coisa que mais se faz na casa espírita, é prece, não é? Nós sempre estamos ligados a este momento de oração, e quase sempre, quando nós começamos a orar, nós não nos lembramos da mensagem de Jesus, quando ele diz assim: quando fores orar, entrai em vosso quarto íntimo, fechai a porta e orai em segredo. Esse entrar no quarto íntimo, ele é tão difícil, porque quando nós entramos no nosso quarto íntimo, que é o nosso campo mental, e a doutrina espírita nos fala disso nos nossos estudos, que no nosso quarto íntimo nós lembramos que deve ter o quê? Um guarda-roupa, uma cômoda e uma cama. É isso que nós necessitamos. Mas aí quando nós entramos no nosso campo íntimo, no nosso quarto íntimo, para que a gente possa orar, o que tem lá? Nós trazemos o porão para dentro do nosso quarto. E aí nós temos que, para orar, vamos colocar assim, para deitar, nós temos que ajeitar as coisas. E nesse momento de oração, nesse momento de prece, nós começamos a trazer tudo aquilo que está no nosso subconsciente como negativo para fora. Aí nós falamos assim: poxa vida, tem 23 anos de doutrina espírita e até hoje não aprendi a orar. Tem pessoas que trabalham isso ainda, que pensam dessa forma. Você poderia me ensinar a orar? As pessoas nos perguntam. O momento de oração é o momento em que nós estaremos com o nosso subconsciente guardado para que ele não nos assalte
e vamos levar a nossa projeção mental a um superconsciente, a uma elevação. Vamos subir alguns degraus para que nós possamos nos entender como seres o quê? Que somos. O momento de prece quase sempre nos retorna, nos coloca em evidência o que nós somos. E às vezes nós balançamos a cabeça, eu não quero orar mais, não dou conta. Porque o momento de oração não é somente uma prece, é uma avaliação, como Agostinho nos pede. Quando fores recostar a cabeça no travesseiro, pensa como foi o teu dia. Se você não tem nada contra ninguém, ninguém nada contra ti, descansa em paz. Mas se tem, elabora todo um programa para que amanhã, no seu campo de oração, estando mais fortalecido, você possa estar o quê? Renovado para o dia. E quando nós pensamos assim, não, eu vou me aproximar de novo, vou tentar me reconciliar, o nosso porão, o nosso quarto íntimo nos fala assim, não mexa com isso, porque isso é muito complicado, isso dá muito trabalho, ele pode não entender. Você já está bem mais evoluído, você já está bem mais aprimorado. Ele é que deve pensar a respeito das suas necessidades, não você. Quando nós imaginamos que um nível de consciência, porque cada um de nós tem um nível de consciência diferente. O campo de entendimento ele é diferente um do outro. Por quê? Porque é propriamente das nossas reencarnações que os modelos que nós estamos trazendo de vidas passadas para o campo atual, ele não nos servem mais. A mensagem de Paulo é interessante. Renovai pela transformação do vosso entendimento. É entender o que eu tenho como consciência, conhecendo a doutrina espírita, e posso modificar. Ora, se esse nível de consciência ainda existem alguns tampões que não nos deixam modificar, é para que a gente possa sentir o seguinte: é muito mais fácil você imaginar que o tempo presente de hoje, renovado, amanhã te faz melhor, do que às vezes nós tentarmos elaborar todo um passado que está cheio de dificuldade. E tem várias pessoas, existe até no movimento espírita aí, o desejo, das TVPs, as terapias de vidas passadas, a regressão de memória, onde ele quer identificar quem ele foi para ver se resolve o problema de hoje. E quando isso não é feito com um bom profissional, nós estamos encontrando aqueles companheiros que estavam na casa espírita ontem, tentando elaborar o seu campo de consciência no momento de hospital, no hospício. Porque ele não tem o quê? Suporte emocional. A coisa estava funcionando, era como um tampão mesmo, era para não lembrar. Ele abre aquilo, ele revigora todo aquele sentimento a respeito do fulano ou da fulana, e ele não tem suporte emocional para continuar a sua vida na mesma tranquilidade com que a reencarnação havia lhe proposto. Então, quando nesse momento de que nós pensamos que a doutrina espírita é para nós um momento de conhecimento fundamental, a lição com que os Espíritos nos traz, é possível que a gente entenda uma página com que Emmanuel tem para nós, que ele nos diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Espíritos encarnados e desencarnados, a serviço da evangelização em nosso próprio benefício, muitas vezes somos arrastados ao verbo deturpado ou violento. Erro comum a nós todos, sempre que desprevenidos de mais ampla visão de conjunto. Centralizamos a atenção em nódoas e defeitos, faltas e quedas, conferindo-lhes um poder que não possuem ou exagerando-lhes a afeição. E enquanto isso ocorre, perdemos tempo retardando as edificações espirituais que nos competem, à maneira de operários que furtassem as horas do trabalho em que se engajaram para medir a lama do caminho que o sol há de secar. Avisemo-nos, tanto quanto possível, contra semelhante impropriedade. Conversando ou escrevendo, informando ou pregando,
Imunizemos a nossa área de obrigações, desterrando o mal, seja de nosso pensamento ou de nossa palavra. Se nos constitui dever de setor identificar a presença da sombra e afastá-la, sempre que a sombra ameace a comunidade, façamos luz sem tumulto, contraproducente, mas fujamos de comprometer a obra do Senhor pisando ou repisando deficiências, chagas, mazelas e infortúnios alheios, convicto de que fomos chamados a falar o que convém à sã doutrina. Emmanuel tenta elaborar essa ideia de que nós, possuidores dos conhecimentos da doutrina espírita, estamos repisando o mal alheio. E porque nós estamos de posse de alguns conhecimentos espirituais, nós achamos que aqueles que estão distantes de nós são menores do que nós. Não nos esqueçamos que o conhecimento da doutrina espírita há de nos fazer melhor para nós mesmos e naquilo que nós podemos auxiliar como alavanca de progresso para a humanidade. Mas conhecedores de posse de algumas ideias, nós nos tornamos aqueles que sobem nas tribunas e começam a atirar as pedras a quem está embaixo. São os fariseus de outras épocas, os escribas, que naturalmente batem no peito para dizer o seguinte: eu conheço mais do que você. E às vezes entramos em contendas daquela mesma coisa que está bem claro e todo mundo enxergou, mas o que deveria sobressair era a minha ideia e não a ideia do grupo. Quando nós pensamos que a doutrina espírita ela pode, espíritos encarnados e desencarnados a serviço da evangelização, essa evangelização de nós espíritos é o processo melhor na Terra em que nós temos, porque já é dito que espírita, quem está no campo espírita, é naturalmente complicado nessa área de conhecimento do Evangelho, porque tem negado muitas das posturas cristãs e agora, de posse de novo nome, tenta revigorar a sua energia em torno do conhecimento espírita. Aí nós saímos para a campanha do quilo, para a campanha do agasalho, a roupa do neném, dar banho nos asilos e assim sucessivamente. E por que isso não nos torna melhor? Quase sempre não revigora as nossas energias e nem mudamos a nossa postura, porque nós estamos querendo falar só aquilo que nos convém e não aquilo que é necessário a todos. Quando Jesus nos coloca que a paz que nós carregamos é a paz de todos, deverá ser a paz de todos, é o momento que nós entendemos o seguinte: olha, a doutrina espírita, depois que eu passei a estudar a doutrina espírita, eu modifiquei a minha vida. Só que isso não adianta, porque reconhece-se o verdadeiro, o bom espírita, por quê? Pela transformação que tem em seus atos. E aonde aqueles familiares falavam assim: nossa, mas fulano era tão diferente, agora está modificado. O que é isso? É justamente a postura com que a doutrina espírita deixou claro, para que o outro que me via pudesse modificar também de acordo com aquilo que agora nós estamos falando. E quase sempre a lama que nós atiramos, ou a lama que nos atiram, ela tem uma peculiaridade. Se o barro bate em nós, então logo nós queremos passar a mão, ele suja um pouco mais do que se nós esperássemos aquilo secar e depois dessemos uma torcedinha ali na roupa e a coisa passava. Mas não conhecedor de doutrina espírita, nós passamos a falar para o outro um monte de coisas que ele não vai entender nunca, porque ele está num nível de consciência muito diferente do que nós estamos recebendo. É por isso que a tarefa que nós carregamos, ela é bem mais além, do que nós podemos conhecer e melhorar. Pois não. Você gostou da ideia do barro? É Emmanuel que ele diz o seguinte: quando alguém te tirar um barro, você espera o barro secar, para que ele não te suje mais se você passar a mão. Porque no momento do revide, que é o barro, você tenta o quê?
né? Se justificar da melhor maneira possível, contrariar, revidar. E se você aguardar alguns momentos, esse barro vai secar e você estará livre daquela sujeira, que poderia ser muito maior. Aguarde os momentos e daqui a pouco você estará apenas com uma lembrança de uma poeirinha que passou por ali. Quando Jesus nos pede assim, examinar se os Espíritos são de Deus, nós queremos entender isso, que são só os Espíritos que estão do mundo do lado de lá. E esses que estão conosco aqui. Existe uma mensagem onde Pedro, já terminando a maioria das tarefas da Casa do Caminho, ele, junto a uma pessoa, começa a condenar. Aquela mulher ali, ela era uma mulher da vida, o outro é porque batia no pai, e assim sucessivamente. Ele descreve um longo quadro das enfermidades, por que aquelas pessoas estavam ali. E ele, saindo para fora da porta da Casa do Caminho, chega um peregrino todo encapuçado e lhe pede guarida. Ele explica que a casa já estava muito cheia, que não poderia, e já estava assim sobressaltado, como era o próprio ânimo dele mesmo, com tanto trabalho. E quando ele observa nos pés, ele vê algumas chagas, ele presta atenção nas mãos, ele vê as mesmas chagas. E quando ele tenta se justificar junto a Jesus, aquele peregrino desaparece. Assim é a visita do Cristo conosco. Ele será ou estará nos visitando nos momentos mais difíceis e nós às vezes não o vemos junto a nós. Porque nós estamos tão sobressaltados, examinando quem são essas pessoas que estão conosco, que eu esqueço de mim. E o que eu sou? Porque é muito fácil nós atirarmos os dardos venenosos, sabendo que o veneno parte de nós. E se eu estou num campo de consciência diferente daquilo com que os outros estão nos atirando, isso não nos fere, isso não nos machuca. O examinar os Espíritos, se são de Deus, é isso. Se não vem por Deus, vem por quem? Aquele que é contra Deus. E se eu estou por Deus, então eu tenho muito mais tranquilidade de elaborar tudo isso que me é visitado. E quem são esses Espíritos? Aonde eles estão? Estão conosco a todo momento. Um tempo de avaliação como esse, um tempo de transição da Terra que nós estamos passando, se nós conseguirmos ajustar o nosso campo mental ao que eu sou como espírito na eternidade que nós vamos viver, o mundo pode acabar ao nosso lado, que nós permaneceremos melhores, mais tranquilos. Por quê? Porque é possível que o mundo que está acabando seja do meu filho, da minha esposa, e eu examinando que ele, passando toda essa dificuldade nesse tempo de transição que a Terra está vivendo, eu como espírita posso dar uma diferenciação muito grande, porque aquilo que nós tentamos ajustar como justiça, quase sempre é justiça a mim, mas não é justo ao outro. E a categoria, né, desses benfeitores que tem nos avisado que o mundo ele deverá passar por essas dificuldades todas, porque assim é necessário, diante daquilo que nós temos cultivado. O clima espiritual da Terra, ele vai ser renovado à medida que nós estamos renovando os nossos conhecimentos, as nossas ideias. E no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo. É refrão para a maioria dos espíritas. E nós temos partido à instrução e não temos conseguido amar. Se eu não consigo amar nem debaixo de toda essa instrução, há alguma coisa com aquilo que eu estou lendo e depreendendo desses ensinamentos. Porque nós quase sempre temos o costume de medir o homem daqui para cima ou daqui para baixo. Né? Nosso companheiro está trazendo assim: é bom que nós possamos medir daqui para cima.
É um grande homem ou um homem grande? Porque nós temos muita gente, muitos de nós nos posicionamos como um grande homem, e na realidade nós não passamos de um homem grande. Temos tentado entender o que é o amor, temos tentado elaborar o amor em nossas vidas, mas é ainda muito tênue, muito pouco, em função do que a Terra tem pedido. Estudar doutrina espírita, particularmente, não é ir à casa espírita, o que dura normalmente as nossas sessões de evangelho, 40 minutos, 30 minutos, e depois tomar o nosso passe e vamos embora. Participar da reunião espírita, a reunião mediúnica, uma vez por semana, e depois de amanhã continuamos a mesma pessoa. Não é às vezes frequentar durante anos a fio o estudo básico das obras. Curioso que nós às vezes nós vamos recomeçar o estudo da obra básica, começando aquelas perguntas mais básicas. O mesmo grupo que terminou há 3, 4 anos atrás, ele volta a elaborar as mesmas questões. Será que não aprendeu? Ou porque vai reviver porque é importante? Mas volta sempre nos mesmos incômodos. Doutrina espírita, num contexto geral, se nós lermos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, 3 perguntas por dia, em um ano nós estaremos estudando muito bem a obra básica. O Livro dos Espíritos, particularmente. Se nós lermos o contexto do Evangelho antes das refeições, ou pela manhã ou à noite, nós estaremos entendendo o sentido do amor do Cristo. Mas o que está escrito lá na uranografia geral que está na Gênese? Isso é importante para nós. E os nossos evangelizadores, aqueles que estão elaborando os estudos na casa espírita, estão repetindo as mesmas coisas que muitas outras casas no Brasil inteiro têm confundido o que é doutrina espírita. Não avança e não abarca toda a ideia que é possível de se elaborar junto a um contexto da doutrina espírita. E saibamos nós, para que a gente possa terminar a nossa fala, que o amar e o instruir pede-se primeiro que se ame. Pede-se primeiro que a gente possa estender o nosso amor em qualquer qualificação que se dê, para que eu tenha a capacidade de instruir na deficiência do outro ou no progresso do outro. Doutrina espírita, estudar doutrina espírita é uma coisa que tem uma certa lógica. Sim, existe. É por isso que nós vamos deixar uma folha que é da Tilibra, algumas recomendações da empresa, de cadernos e material didático, que nos auxilia como estudar. Nós vamos interromper para que a gente possa descansar um pouco mais. À noite tem mais. Simão está aí, vem falar sobre o cristianismo, Quem não conhece Simão, vamos fazer uma propaganda, venha para conhecer o Simão. A nossa fala programada era em torno disso mesmo, 1 hora, para que a gente pudesse. Sim. E nós deixamos aqui um pouco do tempo aqui, se os amigos quiserem trocar figurinha, Vamos conversar um pouco aí, o que eu não entendo sobre a doutrina espírita, como estudar a doutrina espírita, Tem alguma ideia, alguma coisa? Pode perguntar. Se eu não souber responder, tem gente aqui que responde. Ok. E os pequenos grupos, vamos colocar assim, 10, 15 pessoas, eles conseguem elaborar um pensamento em torno do estudo da doutrina espírita que há de nos facilitar o quê? Aquele conhecimento geral. E é bom que quem está à frente esteja um pouco mais avançado em alguns conhecimentos, para que possa ir do começo até uma necessidade no fim e poder voltar. Estudar em grupo, estudar na casa espírita, ou talvez estudarmos em nossas casas, convidar alguns amigos para que a gente possa até mesmo se vincular, a mais,
Porque o que às vezes nós temos visto também na nossa casa espírita é um movimento ainda meio igrejeiro. Chega 2 minutos antes de começar e 3 minutos após já está em casa, né? Não se gasta um tempo de conhecer as pessoas, de conviver com as pessoas, de perguntar ao palestrante, ao orador, ao estudioso da noite lá, sobre aquilo que não ficou bem entendido, vamos conversar um pouco mais. Estudar a doutrina espírita é o que o Arlen está lembrando, em grupo é o ideal. Você ia falar? Hoje nós estamos preocupados em chamar a gente para o centro, né? A doutrina sempre fazendo propaganda, mas Kardec nos diz sobre se tem um centro de 100 melhor que um monte de 10 de 10. É isso? Então, como melhor entender essa colocação de Kardec? O que Kardec quis lembrar, é o que o Helder está dizendo, é o seguinte: uma casa espírita com 100 pessoas, né? Se já são 100 trabalhadores, é possível então que se funde aí 10 grupos de 10 para que nós possamos o quê? Elaborar um maior campo de expansão da doutrina espírita. É fundar outra casa espírita, abrir outro centro espírita? Não sei se seria bem isso, mas se nós temos numa região muito distante, onde nós poderíamos atender a uma comunidade que às vezes fica com dificuldade de se deslocar à casa espírita que é no centro da cidade, abramos lá um campo de estudo, um campo de trabalho, para que aquelas pessoas da comunidade possam entender que são 10 trabalhadores que já estão prontos no sentido de Kardec, que podem dar continuidade. Agora, o que nós temos visto no movimento espírita, falar assim, não, essa casa está muito cheia, vamos repartir. Às vezes sai mais por cisão, né, por briga, por discussão, 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 né, por briga, por discussão.